A gente inicia a aula de hoje já tendo um quadradinho de tecido, onde você observa a bela flor, aqui, gente, toda em branco, né? E aí, assim, para você que ainda não viu essa aula, eu deixo os links da execução da flor, da transformação em quadradinho, aqui na aula de hoje, no post completo, na playlist deste projeto e também no app. Então, não se preocupa que você vai conseguir tecer partindo deste ponto que de repente você não viu. Para continuar, você vai precisar de 4 quadrados perfeitos desta forma. Esse daqui eu vou mostrar para vocês hoje. Você vai precisar de meio quadrado perfeito. Então, é a metade desta execução, tá? Nós vamos precisar de 4 destes e 4 destes. E mais uma vez, eu vou te mostrar também esta etapa no projeto que a gente está fazendo agora. Então, na aula que vem a seguir, tá bom? Bem, aqui eu vou utilizar agulha de crochê, sempre compatível com o fio escolhido. Eu trabalho com 2 cabos. Aqui é um fio de algodão, espessura 1000, é o Clea 1000, e eu gosto muito de utilizar a agulha, aqui no caso, né, a 1.5, tá bom? É a minha eleita, mas você pode trabalhar com uma maior ou menor, até com outro fio, se assim você desejar. Então, olhem lá, na etapa do quadrado perfeito, eu aqui com os meus 2 fios, você vai fazer 1, 2 voltinhas no máximo aí no seu dedo, é o círculo mágico, tá? E você vai trabalhar ao redor dessa circunferência. Aqui a minha quase escapou. A gente passa a agulha aqui, puxa uma alcinha e faz assim, olha, 1, 2 e 3 correntes. Laça, faz 2 pontos altos, então veja, ó, o primeiro. E agora você vem aqui e faz o segundo. Você faz 3 correntes, laça de novo. No mesmo intervalo, né? A gente vai trabalhar aqui neste círculo. Você vai fazer 3 pontos altos, né? Então, aqui você está acompanhando o terceiro agora. E mais uma vez, 3 correntes. Você vai laçar e vai fazer mais uma sequência de 3 pontos altos. Então, aqui você está acompanhando o segundo ponto. E agora, o terceiro. Vai fazer 1, 2 e 3 correntes e nós vamos para o nosso último conjuntinho de 3 pontos altos. Então, assim, olha, o primeiro, aqui, o segundo e agora o terceiro. Para encerrar, minha gente, primeira coisa, né? Eu vou alargar aqui porque eu estou com um espaço bem grande aqui, eu preciso reduzir isso. Para reduzir, a gente vai fazer assim, olha, mantém seguro aqui essa ponta, pega o cabo e puxa para fora o fio de modo que ele se ajuste, né? Ele vai ter um ajuste aqui na execução. O meu aqui ficou um pouquinho solto uma das alças, mas tudo bem, tá? Isso daí não é problema. Eu nem vou me preocupar com isso agora, eu vou deixar aqui atrás, porque depois eu posso fazer o arremate com ele. Não tem problema não, tá? Deixa aqui para trás, tá? E aí, olha, para encerrar a carreira propriamente dita, você faz assim, uma corrente, laça, aí você tem aquelas 3 correntes iniciais, né? Passa a agulha na terceira, puxa a alça para fora, e aí você vai arrematar de 2 em 2, fazendo o ponto alto na horizontal. Então, você vai ter a saída do seu ponto exatamente no ponto que é o início da nossa próxima carreira. E aí, a gente realmente continua fazendo 1, 2 e 3 correntes. Ao redor deste ponto alto feito na horizontal, a gente faz aqui 2 pontos altos, ó, primeiro e o segundo. É sempre válido a gente relembrar, né, que aquele cordão de corrente inicial, seja o que nós fizemos aqui, seja o que foi feito aqui, ou seja os que virão a seguir, todos eles são contados como o primeiro ponto da carreira, tá? Então, por conta disso, que eu faço somente 2 pontos altos no início, porque nós já vimos que todos os blocos são de 3 pontos. Aí, minha gente, a gente vai fazer
uma corrente que ficará sobre o bloco de 3 pontos altos da carreira anterior. Eu laço e eu vou fazer aqui, neste intervalo de 3 correntes, né? 3 pontos altos. Aqui precisam ser 3, tá? Porque não tem cordão de correntes. Então, você acompanha aqui o terceiro, ó. O segredo do sucesso do quadrado perfeito é a gente lembrar que o ponto de aumento dele é sempre na extremidade. Então, toda extremidade é igual. Você vai fazer aqui 1, 2 e 3 correntes, que é o intervalo de pontos que recebe o aumento na carreira que vem a seguir. Você vai laçar e no mesmo intervalo a gente vai fazer o nosso segundo bloquinho de 3 pontos altos. Então, você acompanha o segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto deste bloco. Novamente, né? Eu estou sobre um bloco de 3 pontos altos da carreira anterior. Nesta é uma corrente. Laço, estou na extremidade, então eu vou fazer o conjunto de 3 pontos altos. Você está acompanhando o segundo e agora o terceiro. Sabemos que são as 3 correntes que fazem com que o aumento na carreira na carreira posterior, eu ia falar anterior, na carreira posterior aconteça, e aí a gente volta a fazer no mesmo intervalo os 3 pontos altos, fechando então mais uma extremidade, ó, observa lá, percebe que toda extremidade fica igual, ó, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Na lateral, aonde você tem na carreira anterior, bloquinho de 3 pontos altos, nesta vira uma corrente, né? Então, quer dizer, a gente vai tendo um padrão que se repete. Faço novamente uma corrente, porque eu estou sobre um bloquinho, e vou trabalhar a minha extremidade, né? Com os 3 pontos altos, e aí você já está vendo agora o terceiro do primeiro bloquinho. As 3 correntes, e novamente, né, olha, o primeiro, o segundo e agora o terceiro ponto alto do segundo bloquinho da extremidade. Tenho bloquinho de 3 pontos altos na carreira anterior. Nesta eu tenho corrente, eu laço e eu vou para o meu último intervalo de aumento, que é a extremidade. Eu vou fazer aqui os 3 pontos altos, como a gente já vem trabalhando, lembrando que agora eu estou naquele ponto inicial, né? E aí, olha, para encerrar de modo que o meu encerramento de carreira fique exatamente no ponto do início da próxima, eu faço uma corrente, eu laço, na minha terceira corrente inicial, puxo a minha alcinha e de 2 em 2 eu arremato os pontos, fazendo um novo ponto alto na horizontal, tá? E aí, como é que a gente começa a próxima carreira? Novamente, 1, 2, 3 correntes e faz 2 pontos altos ao redor do ponto alto que nós fizemos na horizontal anteriormente. Olha lá o bloquinho com 3 pontos. Tem o bloquinho de 3 pontos altos nesta carreira, vira corrente. Laço, tenho corrente. Então, neste intervalo, nesta carreira, eu volto a ter um bloco com 3 pontos altos. Olha lá, ó, tá? Então, é a inversão, sempre é o conjunto de pontos inverso. Tenho 3 pontos, vira uma corrente. Tenho uma corrente, vira 3 pontos. Tenho 3 pontos, faço uma corrente, estou na extremidade. O conjunto de pontos da extremidade se repete. 3 pontos altos e você agora acompanha o terceiro. As 3 correntes responsáveis por receber o aumento da próxima carreira. E mais uma vez, bloquinho de 3 pontos altos, e aí você vê agora o nosso terceiro. E olha lá, ó, perceba, toda extremidade vai se repetindo, né? Bloquinho nessa carreira, corrente, corrente, nesta carreira, bloquinho. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Perceberam, minha gente? Nada muda. Sempre
esta mesma forma de tecer, não importando quantas carreiras você venha a ter no total. Pessoal, eu preciso ter aqui no total 6 carreiras. Então, olha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer até a minha 6ª carreira deste bloquinho e eu volto porque eu quero te mostrar a última carreira como é que fica. E aí, a gente encerra a carreira fazendo 2 pontos baixos ao redor do intervalo da extremidade, uma corrente, e aqui, olha, eu passo a agulha no meu primeiro ponto baixo e eu arremato com um ponto baixíssimo. E aí, a gente tem o quadradinho totalmente tecido. Aqui, a gente vai só cortar a pontinha, eu já vou trazer aqui o cabo para fora. Gosto de fazer um vai e vem com o cabo, ó, ele vem para frente. No próximo ponto, ele volta para trás. E no próximo ponto, ele vem para frente. E eu passo pelo ponto anterior, aonde ele volta para trás, criando a ideia de um nó, né? E aí, olha lá, ó, totalmente tecido o quadradinho. Lembrando, precisamos de 4 iguais a este. Nós iniciamos a metade de um quadrado perfeito, né? Que vai virar aí um triângulo com o círculo mágico. Então, mais uma vez aqui, olha, a gente dá uma, no máximo 2 voltinhas ao redor do dedo, tá? E a gente vai passar a agulha, puxar uma alcinha, inicia com as 3 correntes, que é para dar a altura. Mais 3 correntes, que é o intercalamento, laço, e vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Então, olha, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Intervalo de 3 correntes, a gente já conhece, mais 3 pontos altos, olha, o primeiro, o segundo e o terceiro, 3 correntes, e a gente encerra a carreira com um ponto alto. Vou alargar aqui, e olha só como que fica bem aberto, né? Então, a gente já vem aqui na pontinha, mantém pressionado, ó, vamos trazer aqui assim, ó, mantém pressionado, puxa esse cabo, ajusta, não precisa fechar totalmente, deixa um pouquinho aberto, até para ficar mais maleável esse trabalhar aqui, tá? Depois, você trava ele mais. E aí, ó, a gente volta a trabalhar a ideia do quadrado perfeito, só que é um triângulo perfeito, né? Então, a gente começa com as 3 correntes, que é pra gente dar a altura do ponto alto, a gente vira o trabalho, e aí, minha gente, eu vou continuar trabalhando a ideia do intervalo de 3 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2 e 3, que é intervalo. É um total de 6 correntes no início de toda a carreira, tá bom? Na sequência, a gente já vai trabalhar o bloquinho de pontos altos. E para trabalhar, a gente laça neste intervalo, que é como se fosse o intervalo do aumento da extremidade. Então, ele recebe o bloquinho a mais do que na carreira anterior. E a gente faz aqui, olha, o segundo ponto alto e agora aqui o terceiro ponto alto. Se eu tenho bloquinho na carreira anterior, nessa carreira a gente tem corrente. Essa ideia a gente mantém. Laça. É uma extremidade, né? São 3 correntes. Vamos trabalhar um bloco de 3 pontos altos. Você tá acompanhando agora aqui o meu terceiro. Fazemos as 3 correntes, porque a gente tem que manter o ponto de extremidade, tá? Ele vai ser ponto de aumento na carreira que vem a seguir. Laçamos no mesmo intervalo, mais um bloquinho com 3 pontos altos, tá? Então, você vê o segundo e agora você vê o terceiro ponto. Na carreira anterior, eu tinha um bloco, então nesta eu tenho uma corrente. Laço, lá no final, eu vou fazer 3 pontos altos.
Nós vamos fazer o intervalo com as 3 correntes, porque é como se eu estivesse trabalhando uma extremidade, e eu encerro com um ponto alto. Minha segunda carreira está feita. Iniciando a próxima com 1, 2, 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto. Mais 1, 2, 3 correntes, que vai me dar o intervalo de aumento. Laço, no intervalo da carreira anterior, nas 3 correntes, né? A gente faz um bloquinho de 3 pontos altos. Então, ó, segundo ponto e o terceiro ponto. Uma corrente, laça, lembrando, bloquinho na carreira anterior, corrente nessa. Corrente na carreira anterior, nesta, bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Uma corrente, porque na carreira anterior era bloco, eu estou de novo em extremidade, então eu vou fazer 3 pontos altos, né, ó. Então, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, as 3 correntes, que é o intercalamento de extremidade, mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Percebe que sempre vai se repetindo, só que agora, né, eu estou trabalhando em um formato, olha, que vai ficando triangular. Olha lá, triangular, tá vendo? Faz uma corrente, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Aqui, deixa eu puxar o meu fio, ó, começa a fazer uns nozinhos, a gente vem aqui e já desfaz isso, que é pra gente conseguir puxar o cabo com tranquilidade, né? Sem ter nó no meio do caminho. Porque pra fazer nó, hoje, são bonzinhos esses fios, né? A loucura na vida da gente. Então, ó, que eu tô desfazendo meu nó, que é pra eu poder terminar essa carreira. Eu desfiz aqui. E aí, olha, pra gente terminar, se eu tenho aqui o bloquinho, né? Nessa carreira eu vou ter a corrente. Lá no meu último intervalo de 3 pontos altos, eu vou fazer, ou melhor, de 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Você acompanha o terceiro, ó lá. Faço as 3 correntes e eu encerro com um ponto alto no mesmo intervalo, né? Ó, vou alargar para você ver. Olha lá, formato triangular acontecendo. Minha gente, vou continuar desta forma por 6 carreiras. Chegada ao final, aqui com 6 carreiras, nós vamos trabalhar o contorno do nosso triângulo perfeito com pontos baixos. E aí, minha gente, a gente começa colocando uma corrente para dar altura e ao redor do ponto alto que nós fizemos para encerrar a carreira anterior, a gente faz 2 pontos baixos. Ao redor do cordão de 3 correntes, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Esse cabo, que é o cabo do círculo mágico, aquele que a gente usou para fechar, eu vou colocar para acompanhar a execução e aí ele vai ficar por dentro dos pontos baixos, tá? No fechamento do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Ao redor do ponto alto, 2 pontos baixos. Vou até puxar o cabo um pouquinho mais para cá. Ao redor do cordão de correntes, 3 pontos baixos. No ponto de fechamento do ponto alto, um ponto baixo. 2 pontos baixos ao redor do ponto alto. 3 pontos baixos ao redor das 3 correntes. Perceba que você chega no miolinho do círculo mágico. Aqui no meio, a gente faz um ponto baixo. Vou puxar aqui ele para ter certeza que ele tá vindo direitinho. Tenho agora um ponto alto, então eu faço 2 pontos baixos. No fechamento do ponto alto, um ponto baixo. É cordão de correntes, então a gente faz 3 pontos baixos. É ponto alto.
a gente faz aqui 1 e 2 pontinhos. No fechamento do ponto alto, um ponto baixo. Nas 3 correntes, 3 pontos baixos. É ponto alto, 2 pontos baixos. No fechamento do ponto alto, um ponto baixo. Gente, aqui são aquelas 6 correntes, né? Toda extremidade tem elas. Então, você faz 3 pontos baixos, ó, o segundo e o terceiro. Como nós estamos em extremidade, a gente tem que manter esse desenho. A gente faz uma corrente e mais 3 pontos baixos na sequência. Para cada ponto alto, um ponto baixo. Então, 1, 2 e 3. No intervalo do bloquinho, onde tem uma corrente, ponto baixo. Para cada ponto alto, um ponto baixo. Então, 3 pontos baixos. Intervalo, um ponto baixo. Vamos alargar aqui, que é para vocês verem como que vai ficando. Olha lá, ó. Todo o contorno com pontos baixos. Vamos lá? Vamos transformar, então, toda essa parte, essa borda, preenchendo com pontos baixos, seguindo essa ideia que nós estamos fazendo aqui. Uma vez tendo terminado todo o contorno com pontos baixos, você precisará de 4 iguais a este.